expansão e ouro na América Portuguesa. Um breve resumo. Até o final do século XVI, a colonização portuguesa da América se restringiu ao litoral. Nos séculos seguintes, porém, ganhou o sertão e se expandiu. Esse avanço da colonização está associado à ação dos soldados, dos jesuítas, dos bandeirantes e dos criadores de gado. Os soldados ergueram fortes e povoados que estão na origem de várias capitais brasileiras. Os jesuítas ergueram um grande número de missões, ou seja, aldeamentos indígenas, no interior do Brasil. Nas missões, os indígenas trabalhavam e eram iniciados no catolicismo. Por serem contrários à escravidão do indígena, os jesuítas entraram em atrito com os colonos. Em 1680, os jesuítas conseguiram a aprovação pela coroa portuguesa de uma lei proibindo a escravidão indígena. Essa lei provocou a revolta dos colonos de várias regiões do Brasil. No Maranhão, motivou a revolta de Beckman. O povoado que mais tarde veio a ser vila e depois a cidade de São Paulo teve um crescimento lento. Os paulistas buscaram no sertão a solução para a pobreza. Por isso, organizaram bandeiras, expedições com organização e disciplina militar que partiam de São Paulo a fim de capturar indígenas e encontrar metais preciosos. A notícia de que os espanhóis haviam achado prata e ouro animou os habitantes do Brasil colonial, que partiram em busca de metais preciosos. O governo português, por sua vez, também incentivou essa busca financiando entradas. Mas foi somente no fim do século XVII que os paulistas encontraram ouro em grande quantidade. Assim que a notícia da descoberta do ouro se espalhou, afluíram para os sertões mineiros pessoas das mais diversas origens e condições sociais, que vinham de várias partes da colônia e também de Portugal. Contra a própria vontade, milhares de africanos escravizados foram trazidos para trabalhar nas minas de ouro. A desorganização, o autoritarismo e a cobiça pelo ouro geraram inúmeros conflitos nas Minas Gerais. Um deles opôs os paulistas, que, por terem descoberto esse metal, se consideravam com direitos exclusivos sobre a região, aos forasteiros, portugueses e pessoas de outras partes da colônia. O conflito se estendeu por 2 anos, de 1707 a 1709, e ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Iniciada a mineração, o rei de Portugal criou, em 1702, a Intendência das Minas, um órgão encarregado de controlar a exploração do ouro, cobrar impostos e julgar os habitantes da região. Ao mesmo tempo que incentivava a extração do ouro, a intendência criava e cobrava impostos. O mais importante deles era o quinto, que correspondia a 20% de todo o ouro extraído. Quanto maior a opressão fiscal, mais a população praticava contrabando. Para dificultar o desvio, em 1719, o governo português criou as casas de fundição. A tributação excessiva, somada ao alto preço dos alimentos, ocasionou várias revoltas nas capitanias do ouro. Uma delas ficou conhecida como a Revolta de Felipe dos Santos, ocorrida em Vila Rica em 1720. No Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, assim que o rei soube da existência de diamantes, mandou expulsar os antigos moradores do local e dividiu as terras em lotes. Para administrar a área, criou a Intendência dos Diamantes, em 1734. No Brasil, a mineração estimulou uma série de mudanças, entre as quais cabe destacar a ocupação e povoamento de vastas áreas do território, o florescimento da vida urbana, a mudança da capital, a consolidação do mercado interno. Além de ser mais complexa do que a do açúcar, a sociedade do ouro era marcadamente urbana. Na base da sociedade colonial mineira estavam os escravizados. As maiores fortunas pertenciam quase sempre aos grandes comerciantes. Houve um crescimento das camadas médias: artesãos, profissionais liberais, padres, garimpeiros, donos de vendas, roceiros e alguns artistas que alcançaram prestígio, como Francisco da Silva Lisboa, o Aleijadinho. Também viviam nas capitanias do ouro um grande número de homens livres e pobres. Nos sertões do Nordeste do Brasil, no norte do atual estado do Rio de Janeiro e nas Campinas do Sul, o gado teve papel decisivo.
Aos poucos, os rebanhos foram penetrando o interior, subsidiando a economia interna da colônia, sobretudo a região mineradora. Os luso-brasileiros avançaram sobre terras que, pelo Tratado de Tordesilhas, pertenciam à Espanha. O governo português, então, buscou legalizar as terras conquistadas por meio de uma série de acordos. Os mais importantes foram Tratado de Utrecht, em 1713, Tratado de Madrid, em 1750, Tratado de Santo Ildefonso, em 1777 e Tratado de Badajoz, em 1801.